os melhores efeitos visuais de criaturas no cinema, Dagon. A 7ª arte. Vamos lá, então. Não, mas pode ser de série também, né? Pode ser de série? Pode ser de série, a gente fala de série também. Eu coloquei alguns de série também. Tem um de série que eu gostaria de real. comentar, particularmente. Então, acho que o primeiro que tá na minha lista, que não tinha como deixar de fora, né, é o Richard Park, do filme As Aventuras de Pi, porque, caramba, aquilo lá... Talvez seja uma falha de memória, né, porque eu não cheguei a rever o filme pra colocar ele na minha lista, eu só vi algumas imagens, mas ainda me parece muito bom o CGI do tigre. A primeira vez que eu assisti aquilo lá, literalmente não conseguia saber se era, ficava na dúvida se era CGI ou se era um tigre de verdade. Se você olhar com muita atenção em alguns pontos, você consegue ver que é um CGI, né, mas é bem raro, e sem falar que o filme não se utiliza de recursos assim pra, digamos, esconder imperfeições no CGI, até porque maior parte do tempo o cenário é claro, você consegue ver o tigre parado, fazendo as movimentações dele lá, comportamento de tigre normal, e passa a sensação de que aquilo lá poderia ser real, apesar de ser uma situação bem, digamos assim, comum, né? A pessoa tá num barco lá com um tigre, mas enfim, eu gosto bastante desse CGI dele. Eu nunca cheguei a assistir esse filme, mas eu já vi trailers e realmente é bem impressionante mesmo. Que ano que é esse filme? Ixi, eu não lembro agora. Mas deve ser de 2000 e pouco. É de 2000 e pouco, se não me engano, acho que é de 2012. Porque realmente, cara... 2012. Se você for ver bem, tipo, tentar comparar assim, lembra um pouco os efeitos do remake do Rei Leão, da Disney. Sim. Que são bem realistas também. São né? bem realistas. É uma parada assim que, tipo, pra época assim, quando você olha, realmente engana os olhos, assim. Parece que é um animal mesmo, né? A minha primeira criatura da lista é o Basilisco, do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu coloquei ele porque... Assim, a primeira vez que eu assisti o filme, minha primeira impressão que eu tive dele no filme, eu achei incrível, assim, tipo... Porque eu achava que era computação gráfica. Eu achava que fosse CGI. E depois, pesquisando bastidores do filme, making of, eu vi que tem efeitos práticos também. Eles construíram um basilisco gigante, pelo menos a parte ali da cabeça dele, eles construíram, e eu achei bem foda isso, eles misturaram. Eu não sei se eles misturam, não sei se é só prático, mas com certeza deve ter misturado com CGI também. Toda a construção dele, porque tipo, quando eles entram lá na câmara, ele já é falado que tinha o basilisco lá e tal, e cria toda uma tensão, né? E aí eu pensei assim, nossa, quando esse bicho aparecer vai ser foda, e quando ele aparece realmente é bem impressionante, assim. Eu acho que é um dos efeitos assim que mais me pegou, assim, quando eu assisti eu falei, caramba, que legal que ficou, sabe? Sim, de fato, o Basilisco é bem da hora mesmo, e é igual que você falou, a tensão pra apresentação dele é construída ao longo de todo o filme, então, tipo, sim, é uma expectativa que, tipo, não podia ser quebrada com efeito bosta. Exatamente, e quando ele aparece, tipo, você vê a grandiosidade, né? Eu acho muito legal. Bom, agora já saindo um pouco dos filmes, né, indo pra séries, eu acho que eu não conseguiria deixar de fora, que é especificamente o Drogon do Game of Thrones, né. Os 3 dragões da Daenerys eu gosto bastante, mas o Drogon em específico, ele tem cenas que você fica mais, uau, CGI top. São vários deles, né. Um que eu gosto muito é naquela cena lá que eles convocam lá o pessoal de Porto Real para aquela reunião lá para discutir o que vão fazer com a questão dos White Walkers, e a Daenerys chega por último, né? Ela chega com o Drogon lá e ela pousa lá sobre as ruínas, e é muito boa aquela cena porque, tipo, tá bem claro o Drogon, você consegue ver os detalhes todos, assim, da estrutura dele, né? Eu gosto como ele tem aquela parada lá meio espinhosa, assim. É um dragão bem amedrontador, mas ao mesmo tempo ele é legalzinho até. Dá vontade de fazer carinho nele. Só que não, né? Sim, é muito legal a forma também que você vê lá que a hora que ele pousa lá sobre as ruínas, lá, a interação que tem as pedras caindo, assim, combina certinho com o modo como tá a pata dele posicionada, lá, os movimentos que ele faz, você sente que ele tem um peso mesmo. Sim. Por mais que seja uma criatura mitológica, né, tipo, que não existe, mas ainda assim, tipo, traz essa parada, né?
Tipo, porque a gente fica imaginando, né? Como seria um dragão na vida real. Tipo, eu acho que o mais próximo seria aquilo. E realmente, os efeitos dos dragões de Game of Thrones são muito bons mesmo. Eu gosto pra caramba também. E aproveitando que você citou, né? Game of Thrones, eu vou citar o primo de Game of Thrones, House of the Dragon, que é a minha segunda criatura da lista, que é o Caraxes. O dragão do Daemon Targaryen. Que, na minha opinião, eu gosto de todos os dragões. Tanto de Game of Thrones quanto de House of the Dragon. Mas o Caraxes, assim, o design dele me agrada mais. Porque ele tem um pescoço alongado, assim. Ele lembra muito dragões da mitologia oriental. E eu gosto bastante, tipo, Shenlong, eu adoro Shenlong. Tipo, todos esses dragões de cultura asiática, que eles meio que parecem uma cobra, eu acho muito foda. Que é uma criatura milenar, né, e tal. E ele parece um pouco, tipo, pelo fato do pescoço dele ser meio alongado, a pele dele ser meio avermelhada. Mano, é um dragão, assim, que eu acho muito foda. E até em questão de personalidade, assim, você vê que ele reflete a personalidade do Daemon Targaryen, que também é um personagem que é o meu favorito da série, assim. Então eu acho muito, muito legal o empenho que eles fizeram pra fazer os efeitos desse dragão, assim. Não, assim, de fato, o dragão do Daemon é bem top mesmo. Ele passa a impressão de que é um dragão bem ofensivo. Não sei, eu tenho essa visão dele que ele é bem rápido em combate. Ele aparentemente deve ser bem ágil. E House of Dragons mesmo tem vários dragões, né? Incríveis que vale a pena ser citado. Igual o Vhagar é bem top também. Sim. Você vê aquele dragão bem velho, gigante, imenso, que tipo... Meio que... Eu acho que no House of Dragons, no momento, ele é meio que o rei dos dragões, por assim dizer, né? Até um dragão que... Assim, os Targaryens, eles têm um pouco de arrogância, assim, de acharem que controlam eles, né? Mas, na verdade, eles não são controlados por ninguém. Aqueles bichos fazem o que eles quiserem, tá ligado? E o Vhagar é um grande exemplo disso. A gente vê no super final. Grande exemplo disso. Bom, o próximo é uma das criaturas marinhas que eu mais acho interessante e amedrontador, assim, de você pensar na possibilidade de uma existência de uma coisa assim, que é o Kraken do Piratas do Caribe. Eu acho que tem toda aquela vibe, né, de mistério que acompanha essa criatura, até por o fato dela viver lá nas profundezas, que pra gente que vive na superfície é um mistério, né? E eu gosto bastante do estilo quando dá o close lá na boca dele, principalmente lá, toda circular, assim, cheias de dentes. Aquilo lá é muito bizarro. Até rende algumas cenas cômicas, né, na hora que ela joga o catarro lá no Jack Sparrow, ou sei lá o quê. É bem legal. Ela é acompanhada também no CGI do David Jones também, que é bem muito legal. A movimentação dos tentáculos. Uma das coisas que é bem complicado, eu imagino, de fazer na parte, sim, de CGI de criaturas, eu acho que é o mais complicado de todos, né? Com certeza. Não sou profissional nem nada, mas mas eu imagino que é mais complicado, porque, tipo, outras coisas é mais fácil de você aplicar uma textura, igual, por exemplo, a armadura do Homem de Ferro, essas coisas e tal. Sim. Mas o do Kraken não deixa a desejar, até pela época que o filme foi feito, é uma coisa que não envelheceu mal, não. Piratas do Caribe também, o segundo filme, eu gosto bastante também. O meu próximo da lista é o Tubarão, do filme Tubarão, do Steven Spielberg. E a tradução, né? Era pra ser mandíbulas, né? Alguma coisa assim, sei lá. O nome original é Jaws. Eu gosto bastante, porque a primeira vez que eu assisti esse filme me impressionou bastante, porque parece mesmo um tubarão, sabe? Tipo, é um efeito prático, tem muito trabalho de posicionamento de câmera, muita coisa ali que eles fizeram pra tentar mascarar, pra não entregar que era um bonecão. E eles conseguiram. O Steven Spielberg fez um ótimo trabalho. A atuação dos atores também, tipo, tem aquela parada de... A todo momento você se sentir tenso quando o tubarão ataca o barco. É uma parada muito impressionante, assim. E me impressionou bastante. Pra época, o filme é de 70 e pouco, realmente foi é primoroso, tanto o trabalho deles usarem o efeito prático, tanto quanto o trabalho de filmagem mesmo do Steven Spielberg. Acho sensacional, assim, esse efeito prático do tubarão. É um dos melhores, na minha opinião. Que o Tubarão do Spielberg é interessante também, que ele é um pacote, né? Ele não é só, tipo, a questão visual dele, tem toda a questão da trilha sonora que acompanha a ação do tubarão.
Sim, realmente. É uma coisa que você linka. Eu acho interessante isso daí, quando tem algum personagem, uma figura que, tipo, tem uma música específica pra ele no filme, assim. É interessante. De modo, assim, você consegue até prever o que vai acontecer, assim, com base no que você tá escutando. É bem legal. Falando de Steven Spielberg, né? Eu acho que não poderia deixar de falar de Jurassic Park. Sinceramente, é um filme que eu acho que boa parte das pessoas que gostam de dinossauros passaram a gostar depois que viram esse filme, né? E ainda mais, tipo, quando você é criança, você vê aquelas cenas lá, você fica simplesmente embasbacado, né? Com um negócio igual, por exemplo, a primeira vez que eles olham lá pros Brachiossauros, aquilo lá é muito legal. Você se imagina até naquela situação. Devia ser bem legal você ver aquelas criaturas imensas lá. E até o modo como eles interagem com o cenário, você vê bastante naquela cena que grava um brachiosauro de baixo pra cima, e você vê a hora que ele vai comer um pouco de folha lá da árvore, ele puxa lá o galho lá, a árvore balança de uma maneira, interação muito boa entre a criatura e o cenário. E é uma mistura, né, de CGI e animatrônicos que eles souberam trabalhar muito bem no T-Rex, Velociraptors, tudo. E também tem essa cena do brachiosauro que você falou, é muito legal, porque a trilha sonora ali, né, que a trilha sonora do Jurassic Park, né? Marcante, quem escuta sabe que é a expressão dos atores ali também, a atuação dos atores são muito boas, assim, tipo, eles olhando aquilo como se, tipo, caramba, sabe? É muito legal, tipo, você vê na atuação deles que, tipo, parece que aquilo é crível mesmo, parece que eles estão vendo aquela criatura diante dos olhos deles, é muito interessante. Sim. E você vê como que essa questão de interação entre os personagens de CGI com o cenário, ou animatrônicos com o cenário, é muito boa também, que você vê na cena do T-Rex lá, ele na chuva. Tipo, uma coisa é você fazer só um T-Rex assim no ar livre, outra coisa é você fazer a interação da pele dele com a chuva caindo. E muito aquilo lá parece realmente realista. É um dos melhores, com certeza. Sou foda! Meu próximo da lista são os aliens do filme They Live. Eu falo aliens porque o filme não necessariamente diz que eles são aliens. É que, basicamente, a sinopse do filme é um operário que ele descobre que tem pessoas vivendo na sociedade que controlam a sociedade. E essas pessoas, elas têm um rosto, assim, bem feião, assim, bem esquisito. E muitas pessoas dão o nome de aliens, né? E eu acho o efeito deles muito foda, muito legal. E eu só coloquei aqui porque, pra época, o filme é de 88, se eu não me engano. É muito legal, é muito marcante, porque realmente, tipo, causa um impacto muito grande. Quando ele coloca o óculos e vê todas as pessoas com aquela cara, não são todas, né? Mas uma grande maioria delas, causa esse estranhamento, assim, tipo, nossa, como que pode pessoas assim viverem na nossa sociedade, né? É muito legal, tem uma crítica social muito certeira, assim, esse filme. Porque quando ele coloca os óculos e ele olha pras propagandas, assim, tipo, tem sempre uma frase assim, obedeça. Sabe? Uma parada meio 1984 até. Tipo, e é um filme que eu vejo que é pouco conhecido. As pessoas parecem que não sabem ou nunca viram. O nome é They Live no original, e eles vivem. Traduzido para português. E é muito bom, eu recomendo bastante esse filme. Eu já ouvi falar desse filme, já vi imagens dele, mas nunca assisti mesmo. É muito legal, eu recomendo bastante. Só tô procrastinando mesmo de assistir. Alguma hora eu vou reservar tempo. Agora eu vou falar do Smaug do Hobbit. O Hobbit 2, que eu não lembro o subtítulo, mas é muito boa a aparição do Smaug. Acho que um dos dragões mais interessantes, assim, da ficção, até pelo fato dele ser imenso, assim, o ambiente que ele vive também, aquilo lá casa completamente com a aparência dele, porque no primeiro momento... spoiler, mas todo mundo já faz tempo que saiu o Hobbit, né? A gente vai deixar avisado. Eu nunca assisti, mas pode falar spoiler pra mim, que daí eu assisto. O spoiler me motiva a assistir a parada. E a apresentação do Smaug, ela vai por etapas, né? Que ele tá dentro lá da caverna dele, que é simplesmente um local, assim, todo coberto de ouro por toda parte, e ele tá deitado em meio ao ouro dele, né? Então no começo você não tem ideia de como ele é exatamente até o momento que ele literalmente se levanta. Só que isso daí vai sendo construído de uma maneira muito boa. Até a voz da pessoa que dubla ele é fenomenal, porque combina
certinho com Ele fala? a aparência do dragão. Ele fala, ele tem uma voz bem grave, assim, Não, grossa, agora eu vou imponente. assistir, com certeza. É Eu muito quero boa. ver essa criatura. Eu nunca assisti Hobbit. Sim, eu é não bem sou, legal. eu não sou tão, assim, fã do Senhor dos Anéis. Eu gosto bastante dos filmes, mas eu não sou um fã, assim, tão fiel ao ponto de ler os livros e tal. Mas eu gosto bastante do universo. E o Hobbit eu ainda não assisti a trilogia, mas agora que você falou do Smaug, eu acho que eu vou assistir, mas por causa disso mesmo, eu gostei dessa descrição Ele é bem que você legal. deu. E eu gosto que a cara dele não é tão... não se propõe a ser tão realista. Ela até é meio um pouco levemente cartunesca, assim, porque você consegue bacana. ver as expressões se formando certinho, assim, na cara dele. E ele tem todo um ar teatral, assim, na maneira como ele se comporta. O Smaug é simplesmente incrível. Bom, meu próximo da lista é o Pale Man, do Labirinto do Fauno. Eu não sei se se escreve assim, se se fala assim, Pale Man. Eu acho muito incrível. É um efeito prático, né? Pra quem não sabe, é aquele bichão que tem um olho na mão, assim. E, cara, a primeira vez que eu assisti esse filme ele é infantil, né? Só que ele tem muitos assuntos pesados nele também. Eu acho muito foda o que o Guillermo del Toro faz nele, tipo, mistura fábula com assuntos mundanos pesados, assim, adultos. Então, tipo, ao mesmo tempo que o filme é pra criança, também é pra adulto, sabe? E eu percebo que muitas pessoas conhecem, mas algumas pessoas, assim, nunca ouviram falar. Então, eu citei ele porque eu gosto bastante dos efeitos dele. Gosto tanto dos efeitos dele quanto do Fauno também, é incríveis. Todas as criaturas que aparecem nesse filme são bem macabras, assim. Quando você olha, assim, causam impacto, causam uma estranheza muito grande. É sensacional, eu gosto bastante do Guillermo del Toro, e Labirinto do Fauno é um filme muito bom. Se você ainda não assistiu, assista, porque é excelente. Ele sabe misturar bem, né, uma estética, assim, é meio de fantasia um pouco macabra, assim, com o contexto da realidade mesmo, né, que o filme ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial, né. Sim. Ele consegue fazer essa mistura aí de uma maneira bem interessante. Então, acabamos? Acho que é isso por enquanto. Ah, tá bom.